Portistas, preparem-se, porque o que está a acontecer pode mudar os planos do clube e agitar os bastidores do futebol. Há decisões que podem ter um impacto gigantesco no futuro do Porto, e os próximos tempos prometem ser recheados de surpresas. Antes de tudo, se queres estar sempre atualizado sobre tudo o que envolve o nosso clube, não te esqueças de deixar o teu like, ativar as notificações e subscrever para não perderes nenhuma reviravolta. Nos últimos dias, 3 grandes acontecimentos vieram mexer com o universo portista e deixaram muitas dúvidas no ar. Uma crise num gigante europeu pode ter um efeito direto no Porto e levar a um regresso inesperado ao Dragão. Um jogador que estava praticamente garantido para continuar no estrangeiro pode agora ver o seu futuro mudar por completo. O que se está a passar pode trazer uma reviravolta que ninguém previa. Enquanto isso, um antigo jogador do Porto falou sobre um dos treinadores mais marcantes do clube e deixou uma afirmação que está a fazer muitos adeptos sonhar. As palavras ditas deixam claro que o impacto desse treinador ainda se faz sentir. Será que o seu regresso pode acontecer um dia? E nos bastidores, uma revelação inesperada sobre uma das maiores figuras da história do clube está a gerar enorme discussão. O que foi descoberto está a surpreender muitos portistas e pode ter implicações muito maiores do que se pensava. Estes acontecimentos podem influenciar o futuro do Porto e deixar marcas importantes. A questão agora é, qual destas notícias pode ter um impacto mais forte no clube? Deixa já a tua opinião nos comentários. Achas que estas mudanças podem trazer benefícios para o Porto ou representam um desafio ainda maior? Queremos saber o que pensas. Portistas, o mercado de transferências pode trazer uma reviravolta inesperada e o Porto pode beneficiar diretamente de um problema gigante na Juventus. O clube italiano está a viver uma crise desportiva e financeira que pode forçá-lo a abandonar um negócio já praticamente fechado, o que pode significar o regresso de Francisco Conceição ao Dragão. A Juventus atravessa um momento delicado na Série A e, depois de 2 derrotas consecutivas, caiu para o 5º lugar da tabela, ficando fora dos 4 primeiros, que garantem acesso direto à Liga dos Campeões. Se este cenário não se alterar, a Vecchia Senhora pode sofrer um impacto financeiro devastador, com perdas estimadas entre 80 a 100 milhões de euros em receitas. De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, este desfalque pode obrigar a Juventus a mudar completamente os seus planos para a próxima temporada, cancelando algumas contratações já apalavradas. E uma dessas negociações em risco é precisamente a compra de Francisco Conceição. O clube italiano já pagou 7 milhões de euros pelo empréstimo do extremo português e tinha um compromisso de compra obrigatória de 30 milhões de euros no final da época. No entanto, com a necessidade urgente de cortar custos, a Juventus pode abdicar dessa opção, abrindo a porta para regresso de Francisco Conceição ao Porto. Caso a Juventus decida não avançar para a compra definitiva, o Porto pode reintegrar Francisco Conceição no plantel e aproveitar um dos maiores talentos formados pelo clube nos últimos anos. O jovem extremo já mostrou a sua qualidade no futebol português e pode trazer velocidade, criatividade e imprevisibilidade ao ataque da equipa. Este cenário pode ter um impacto direto na construção do plantel para a próxima época. Com algumas saídas previstas e possíveis reforços a caminho, o regresso de Francisco Conceição poderia ser uma solução caseira de grande valor, evitando que o clube precise de investir milhões num substituto. Por outro lado, a Juventus ainda pode tentar renegociar os termos do negócio e propor um pagamento mais baixo para manter o jogador. O Porto estará disposto a ceder? Ou preferirá manter Francisco e reforçar a equipa sem precisar de recorrer ao mercado? A situação continua em aberto, mas uma coisa é certa. Este desfecho pode mudar os planos do Porto para a próxima temporada e trazer de volta um jogador que os adeptos sempre admiraram. E tu, portista, gostarias de ver Francisco Conceição de volta ao Dragão ou achas que o clube devia explorar outras opções? Deixa a tua opinião nos comentários e participa no debate. Enquanto isso, nos bastidores do futebol, há outro nome que continua a dar que falar. Um antigo jogador do Porto fez declarações surpreendentes sobre Sérgio Conceição e admitiu que o treinador ainda faz falta ao clube. Será que um regresso pode acontecer no futuro? O que foi dito pode dar muito que pensar. Enquanto o Porto tenta encontrar o rumo certo, o nome de Sérgio Conceição continua a ser lembrado, e desta vez foi um ex-jogador do clube a falar sobre o impacto do treinador. Bruno Costa, atualmente no Nacional, revelou que a intensidade e a exigência de Conceição continuam a ser uma referência para muitos jogadores. O médio, que passou pelo Porto e trabalhou diretamente com o técnico, não esconde que a ausência de Sérgio Conceição ainda se faz sentir no clube. Numa entrevista recente, Bruno Costa destacou a forma como Sérgio Conceição conseguia extrair o máximo de cada jogador, algo que, segundo ele, está a faltar no clube atualmente. A minha relação com o Sérgio, tanto pessoal como profissional, teve muitos altos e baixos, mas é um excelente treinador. Na minha opinião, até faz um pouco de falta ao Porto. É um treinador que tenta sempre tirar o melhor dos jogadores e incutir uma mentalidade competitiva muito forte, afirmou. A passagem de Sérgio Conceição pelo Porto foi marcada por títulos, jogos intensos e uma identidade bem definida dentro de campo. A sua saída deixou espaço para novas ideias,
Mas será que o clube perdeu parte da sua identidade com essa mudança? Bruno Costa acredita que, mesmo enfrentando dificuldades no AC Milan, Sérgio Conceição tem todas as condições para dar a volta por cima. As mudanças podem ser sempre complicadas. Ele certamente está a tentar incutir as suas ideias, mas depende sempre dos grupos. Acredito que, com o tempo, ele possa conseguir impor o seu futebol. O impacto do treinador no clube foi inegável. Com uma mentalidade de exigência máxima e uma abordagem tática agressiva, Sérgio Conceição construiu equipas competitivas e conquistou troféus importantes. Mas, agora que está fora, será que um regresso poderia acontecer no futuro? O Porto está a passar por um período de transição e ainda procura uma identidade bem definida. O regresso de um treinador que conhece bem o clube e tem o respeito dos jogadores poderia ser uma solução? Ou será que o clube deve seguir um caminho diferente e apostar numa abordagem completamente nova? E tu, portista, achas que Sérgio Conceição ainda faz falta ao Porto? Acreditas que um regresso no futuro seria uma boa opção ou que o clube deve continuar com novas ideias? Deixa a tua opinião nos comentários. Portistas, uma revelação inesperada está a abalar os bastidores do clube. De acordo com informações divulgadas pelo Correio da Manhã, Pinto da Costa terá deserdado o filho Alexandre e vendido ações do Porto, numa decisão tomada 2 meses antes do seu falecimento. Esta notícia apanhou muitos adeptos de surpresa, especialmente pelo facto de Pinto da Costa ter sido, ao longo de décadas, uma das figuras mais influentes do futebol português e um líder incontestável no Dragão. Mas agora, começam a surgir detalhes sobre as últimas decisões financeiras e pessoais do histórico presidente. Segundo o Correio da Manhã, o ex-presidente do Porto assinou um novo testamento no dia 9 de dezembro, apenas 3 dias depois de ter recebido alta médica. Neste documento, Pinto da Costa terá tomado decisões que mudam completamente a forma como o seu património será distribuído. O jornal refere que, além de ter deserdado o filho Alexandre, também não há património registado em seu nome. Ou seja, não se sabe ao certo onde está o dinheiro que amealhou ao longo de décadas como presidente do Porto. Os únicos bens que estariam registados seriam um pequeno apartamento e algumas obras de arte, que ficarão para os filhos. No entanto, a grande questão que se coloca agora é: o que realmente aconteceu ao resto do património? Outro ponto que está a gerar debate entre os adeptos é a venda das ações do clube por parte de Pinto da Costa. Esta decisão pode indicar uma tentativa de reorganizar o seu património antes do falecimento ou uma mudança estratégica nos seus investimentos. Mas será que esta venda pode ter algum impacto no futuro do Porto? Quem comprou essas ações? Será que há interesses externos que podem vir a influenciar a gestão do clube? Estas são perguntas que ainda não têm resposta, mas que podem ser fundamentais para compreender o que está realmente a acontecer nos bastidores. Pinto da Costa foi o presidente mais vencedor da história do futebol português, liderando o Porto durante mais de 4 décadas. As suas decisões sempre tiveram um impacto direto no clube, mas agora, mesmo após a sua saída, o seu nome continua a ser central nas discussões sobre o futuro. Este novo capítulo da história do Porto levanta várias questões. O que motivou esta decisão? Que impacto pode ter para o clube? Será que mais detalhes serão revelados nos próximos tempos? Portistas, o que pensam sobre esta revelação? Acham que a venda das ações pode ter influência no futuro do clube? E o que dizem sobre a decisão de Pinto da Costa em relação ao seu filho? Deixem a vossa opinião nos comentários. Com tantas mudanças e reviravoltas nos bastidores, o futuro do Porto continua incerto. A crise na Juventus pode trazer de volta um talento ao Dragão. O nome de Sérgio Conceição continua a ser falado e agora esta revelação inesperada sobre Pinto da Costa. O que será que os próximos dias ainda vão trazer?